A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos fazer uma pequena oração para iniciar o culto de hoje da Igreja de Deus Verdadeira. Amém? Grande Deus Pai, estamos nesse momento, Senhor, na Sua presença, em nome do Seu Filho Jesus, pedindo a força do Espírito Santo que esteja conosco até o fim desse trabalho e mais até o fim dos nossos tempos, Senhor. Nos dando sabedoria, nos fazendo lembrar das coisas de Jesus, como está em João 14, 26. O Espírito Santo ficou aqui para nos ajudar. Isso é uma bênção de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de oração, de falar com o Senhor, intercedendo por todos os irmãos que vê esse vídeo, que ouvem. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, vamos... Como a Igreja de Deus Verdadeira não tem cobrança de nada, nós pregamos o Evangelho gratuitamente, tá? E procuramos usar os versículos que estão aqui na Bíblia, né? Sem alterar, né? E nem diminuir. Nós procuramos fazer isso, não que façamos, porque é impossível a gente fazer as coisas com perfeição, como ficou escrito. Mas nós procuramos fazer da melhor maneira possível, gratuitamente, sem engano, sem falta de respeito com as outras igrejas, que não é para criticar ninguém, né? É apenas para mostrar, tentar mostrar o que está aqui na Bíblia, sem prejudicar ninguém, tá? Então, como Paulo foi um homem muito criticado, né? Sofrido, né? Apanhou, foi preso, mas não desistiu de falar a verdade. Antes de entrar no texto de hoje, eu vou usar um versículo aqui, que ele deixou aos Tessalonicenses. Mas a palavra de hoje fala de Timóteo 4. Pregar em tempo e fora de tempo. Meus amados, eu vou ler 2 versículos. E vocês vão ver a quantidade de informações que esses 2 versículos têm. A quantidade de outros versículos, outros livros, que vai ser lido, referindo a Timóteo, né? Então, é isso que eu procuro fazer. Pregar o Evangelho da maneira que ela foi escrita. Porque nem sempre um versículo está indicando, só ele, isolado, está indicando toda a informação que tem ali. É preciso buscar em outros lugares, em outros livros. Tá? Amém? Vamos lá então. Então vamos aqui em 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Porque a nossa exortação, Paulo está se referindo ao trabalho que ele fazia com ênfase, com vontade, né? de ensinar, de levar a palavra assim para que o povo entendesse mesmo, né? Com confiança. Porque a nossa exortação não foi com engano, né? Não foi para enganar ninguém, é o que eu procuro fazer aqui também, né? Não colocar palavras da minha mente aqui no livro, tá? Isso sai fora do contexto. Nem com imundícia, ou usar maledicência nas palavras, nas pregações, ou falar coisas que são imundas, sujas, nem com fraudulência, engano. Fraudar é enganar. Então, a palavra da Igreja de Deus Verdadeira, eu procuro o máximo
de transmitir aquilo que está escrito aqui, sem enganar ninguém. Para ajuntar pessoas na igreja? Não. É o Evangelho, né? Não é manter gente na igreja, não. Porque isso aí vai refletir na pessoa que está praticando isso, né? Com benefícios, com promessas que não vai acontecer. Isso é fraudulência. Versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus, Paulo está dizendo que ele foi um aprovado de Deus. Ele não é do tempo dos apóstolos, né? Dos 12. Não, ele veio depois. Mas foi aprovado por Deus. Mas como fomos, ele está se referindo aos apóstolos, todos, não só ele. Como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. O Evangelho, a palavra de Jesus, ela é confiada àquele que fala com certeza, que não usa fraudulência, né? O Evangelho é isso, é a palavra de Jesus. Nos fosses confiado. Assim, falamos não como para agradar os homens. Esse é o grande problema de hoje, das igrejas, falando em geral, né? Não é essa nem aquela, não, é geral. É agradar o povo, né? Mostrar que tudo vai bem. Meus amados, o mundo está de ponta cabeça. É desordem em todo canto. É guerra para todo lado. Como pode estar bem? Nós devemos agradecer a Deus porque Ele cuida de nós. Mas a situação hoje não é brincadeira. Não como para agradar o homem, mas a Deus. Então, se eu contrariar alguém, é só ele olhar na Bíblia. Eu não estou contrariando ele, não estou agredindo ele, nem igreja nenhuma, né? Eu procuro agradar a Deus porque é Ele que me fortalece, é Ele que me dá força para vir aqui e botar a cara na câmera aqui, ó, e falar para o mundo inteiro. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Eu estou aprendendo, mas procuro aprender com convicção de que esse livro aqui é o que nós devemos usar hoje, nesses dias de hoje, e não ajuntar gente, tá? Então vamos no texto de hoje. Isso foi só uma introdução da Igreja de Deus Verdadeiro. Vamos para 2 Timóteo 4. Está bem pertinho aqui, 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te. O que é conjuro-te? Peço, imploro. Paulo está falando a Timóteo. Timóteo é um filho espiritual de Paulo, né? Que vem desde da avó Lloyd e da mãe Eunice, todas cristãs. E Paulo pegou Timóteo para ensiná-lo, ensinou e se tornou um grande pregador. Por isso que ele conjuro-te, peço-te, né? Estou te pedindo para, olha o que ele pediu. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus Pai e diante de Jesus Cristo. Olha a responsabilidade que Paulo está confiando em Timóteo. Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui começa a sair fora desse, aqui dessa informação, desse pedido de Paulo a Timóteo, e vão para outro lugar para explicar isso aqui. Porque se eu só ler o versículo aqui, a informação fica incompleta. Ó,
que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É uma informação para o futuro, mas Timóteo tinha que agir naquela hora. Isso está 2000 anos atrás, né? Paulo já estava orientando Timóteo: olha, você está na frente de Deus Pai e de Jesus. Vamos ver quando vai acontecer isso aqui: a sua vinda e no seu reino. Quando vai ser a vinda de Jesus e quando vai ser o reino dele? Vamos voltar aqui em Tessalonicenses 4. Vamos ler 15, tá? 16 e 17. Digamos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor. Ele está falando a palavra do Senhor, né? Digamos-vos, falamos a vocês, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dormir significa morrer. Dorme. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ao julgamento dos mortos. Ele disse para Timóteo que ia diante de Deus e de Jesus Cristo, que iria julgar os vivos e os mortos. Então aqui já julgou os mortos. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os que ressuscitaram primeiro, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o arrebatamento. Paulo estava instruindo Timóteo a pregar a vinda de Jesus, pregar o arrebatamento, a maneira de se comportar para estar com Jesus, porque vai ter julgamento, né? Os que não morreram em Cristo já estão julgados, não ressuscitou, né? E os que estão vivos, que também não está em Cristo, vai ficar. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que ressuscitaram nas nuvens, os que estão em Cristo. Ele está falando do início do milênio, porque vai ficar muita gente aqui, né? E a preparação é agora, nesses tempos que está terrível. É morte para todo lado, filho matando pai, pai matando filho, estupro entre família. Essa orientação, meus amados, tem que passar nas igrejas. Não é só promessas de coisas boas, não. Porque o mundo está, de verdade, completamente fora dos planos de Deus. O mundo é o povo. É o povo lá fora. Mas o que acontece com o povo lá fora atinge os que estão também na presença de Deus. As ações refletem nos que estão na presença de Deus também, né? É a morte de um ente querido que acontece sem motivo nenhum, como você vê aí todo dia, né? O cara não quer saber se ele é filho de Deus ou não, né? Então isso é prevenir, é ensinar de verdade os acontecimentos desse tempo para estarmos com Jesus no arrebatamento. Então é isso. Aqui em 1 Timóteo, no primeiro 4, no primeiro versículo. A vinda de Jesus
E o reino de Jesus e o julgamento de Jesus está no arrebatamento. E o reino de Jesus é no milênio. Se for lá em Apocalipse tem alguma informação, mas vamos por aqui, senão fica muito comprido. Versículo 2. Timóteo, 2 Timóteo 4, 1 e 2, só 2 versículos. Que pregues a palavra, insista, né? Vai diligentemente, trabalhe, fale do Evangelho, insiste, persiste e não desiste. É a informação que está aqui nesse versículo. Há tempo e fora de tempo. Há tempo. Há tempo é o tempo que nós estamos aqui. Mas tem pregação fora do tempo também. Por isso, vai entrar vários versículos aqui para trazer essa informação aqui, né? De fora do tempo. Há tempo. Vou dar um exemplo. Jesus pregou o Evangelho quanto tempo? 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio. Mas está pregando de novo aqui hoje. A palavra dele está sendo falada hoje. Ele está pregando hoje ainda. Isso é pregar fora do tempo. O tempo dele foi 3 anos e meio, mas ele deixou tudo explicado aqui no Evangelho. E quando nós lemos a palavra dele, nós estamos fazendo a pregação de Jesus novamente. Então ele está pregando fora do tempo. A ação dele está refletindo hoje. E a gente procura transmitir para os ouvintes, aquele que está vendo, o que Jesus deixou informado. Há tempo, corrija-se. Corrigir não é pegar o irmão e falar, isso é assim, assim. Não, procure pregar a verdade. Corrigir é mostrar a verdade. Eu tento mostrar a verdade. Isso é corrigir. Falhas que pessoas usam o que está na cabeça, né? Nas pregações. Corrigir é mostrar isso aqui. Procurar mostrar a verdade. Repreendas também é mostrar a palavra pura, o Evangelho verdadeiro. Isso é repreender, não é dar bronca não, né? Falar alto com o irmão, você não pode fazer isso. Não, mostra a verdade. Você vai repreender ele com a palavra de Jesus. Isso é repreensão. Com toda longanimidade e doutrina, com toda paciência, seja longânimo, sem alterar com o irmão, corrija e repreenda, como? Com longanimidade, com a palavra. Vamos agora vamos voltar lá em Lucas. Alguém falou do reino também aqui. Quando seria o reino de Deus? Alguém interessado no assunto falou. Lucas 23, 42. Jesus, quando morreu, estava entre 2 ladrões, 2 malfeitores. E um deles pediu a ele: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O reino de Jesus é no arrebatamento, no milênio. Então, quando vinha o arrebatamento, o ladrão sabia que haveria a outra volta, essa que nós estamos esperando.
Então, mesmo ele sendo malfeitor, ele sabia que o poder do Pai estava ali, em Jesus. Por isso ele pediu: quando vieres o teu reino. O reino é no arrebatamento. Vamos em Segunda Pedro. Segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Vamos começar no 5. Vamos começar no 5, porque não vai ficar muito grande o texto. A história vai ficar muito grande. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, e acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude o conhecimento. Paulo está falando aos outros apóstolos e os ouvintes que ouviam, ao povo. Ele se referiu à fé aqui, Só a fé não é suficiente para estar no arrebatamento. Então, olha, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, toda a atenção. No que? Na palavra. Toda a diligência, toda a atenção, todo o conhecimento na palavra de Jesus. Acrescentai à vossa fé a virtude. O que é a virtude? Separação. A pessoa virtuosa, ela está separada do pecado. Então, além de estar separada do pecado, precisa dessas qualidades. Conhecimento. Como que adquire conhecimento? Lendo esse livro aqui, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Você adquire conhecimento aqui no livro. Sabedoria você consegue com a misericórdia de Deus. O conhecimento é aqui. Não é só ler e depois fazer uma reprodução na sua mente e falar ao povo. Não. Conhecimento é aqui. Porque tudo o que nós precisamos de ensinar ao povo está aqui nesse livro. Virtude e conhecimento. 8. Porque sem vós ouvir e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Ou seja, não vai ficar desocupado e vai produzir o fruto do Espírito. Estéreis é o que não produz, mas que não ficarão estéreis. Porque se em vós houver abundantemente essas coisas, quais coisas? Conhecimento, virtude, temperança, paciência, piedade, tudo isso é necessário para o cristão. Porque se em vós houver abundantemente essas coisas, não vos deixarão ociosos. Você não vai ficar desocupado, você sempre vai ter oportunidade de estar falando da palavra de Deus para alguém. Vai sempre estar levando a verdade para alguém, né? Não vai ficar ocioso. E vai produzir, não vai ficar estéril. Por quê? Porque tem fruto. A semente foi plantada e você está produzindo. Se, além da fé, acrescentar essas coisas. Não vos deixarão estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai ficar sem aprender as coisas que Jesus deixou ensinado. Porque ele prometeu e deixou aqui o Espírito Santo. João 14, 26. Né? Ele ficou aqui para nos ensinar e fazer lembrar as coisas que Jesus fez. Então não há
necessidade não vai ficar estéril, né? E vai adquirir conhecimento. Vamos lá no 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, ou não vai desviar da palavra de Deus. Versículo 11: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatamento. Se fizermos isso, vamos estar no arrebatamento junto com Cristo. Vamos ler o 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Pedro está falando que depois que ele morrer, ele vai continuar pregando. Está pregando hoje aqui. Depois, Pedro morreu quanto? Há 2000 anos. Eu estou falando da matéria dele aqui, da palavra dele. Vamos voltar no 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus. Jesus deixou o tabernáculo dele, morreu, mas pregamos a palavra dele hoje. E Pedro também morreu. Meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então, Jesus já tinha revelado a ele que ele iria morrer, mas a palavra dele ia continuar. Isso é pregar fora do tempo. A palavra de Pedro está sendo falada aqui, hoje, há 2000 anos, tá? Fora do tempo dele. Isso é pregar tempo e fora do tempo. Vamos, Atos 1. É um livro de Atos. Quantos minutos deu? 27. Deixa mais, vamos mais. Vamos mais uns 10 minutos aqui, vai ficar meio comprido, mas a palavra, ela é verdadeira. Atos, livro de Atos. Bem no início, vamos mostrar alguma coisa que Jesus pregou fora do templo. Atos 1. Atos 1, versículo 3. Aqui Jesus pregou fora do templo, fora dos 3 anos e meio. Lucas escreveu isso aqui. Lucas não é judeu, ele é grego. E foi o único que escreveu as coisas de Jesus ordenadamente, por ordem, o único. Quer ver? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então ele escreveu parte por parte de que Jesus fez e ensinou. Mas o texto hoje, o foco é pregar no tempo e fora do tempo. Aos quais também depois de ter padecido, quem padeceu? Jesus. Sofreu, apanhou, foi crucificado, morreu, ressuscitou. Aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis. Tem um punhado de provas infalíveis que Jesus apareceu vivo no Mar da Galileia, quando ele chamou os apóstolos que estavam pescando, né, para trazer um peixe, e ele estava na praia, já com fogo aceso. É uma prova que ele estava vivo, depois da ressurreição. Quando ele entrou na casa onde os apóstolos estavam, também, a prova que ele estava vivo, que ele deu pão para ele comer e ele comeu. É uma prova viva. Infalível. Então tem provas infalíveis aqui nesse livro que prova que Jesus ressuscitou e
pregou depois da morte dele. Infalível, sendo visto por eles por espaço de quantos? 40 dias. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, aqui está fora do tempo dele. Esses 40 dias, o tempo dele foi de 3 anos e meio. Mas ele ficou mais 40 dias, né, pregando e ensinando. Estando com eles, determinou-lhes que não se ajuntassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Qual foi a promessa que ele ouviu? A vinda do Espírito Santo. Eles ficassem, queriam mandar o Espírito Santo. Não ia deixar ninguém órfão. Então, isso Jesus pregou fora do tempo. 2 Coríntios 5. Segundo Coríntios, capítulo 5, bem no início. Por quê? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna no céu. Sabemos que se essa nossa casa terrestre deste tabernáculo, qual que é a casa terrestre desse tabernáculo? O nosso corpo, né? O nosso corpo é o nosso tabernáculo. Agora aqui é nosso, né? E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação que é do céu. Revestido da habitação que é no céu. Se for em Apocalipse 6, versículo 9, fala que receberam e vi debaixo do altar de Deus as almas daqueles que morreram pela palavra de Deus e foram dadas a eles vestes brancas. Essa é a nossa nova casa. Porque a nossa casa terrestre é o nosso corpo. Porque o nosso espírito habita no nosso corpo. 3. Se todavia, estando vestido, não formos achados o quê? Nus. Olha esse versículo aqui. Estamos vestidos. Né? Eu estou com a camisa, calça e mais alguma coisa, esquina, né? Mas pode ser que há pessoas que mesmo vestido está o quê? Nu. Sem a vestidura de Deus. Sem ter a palavra de Deus, sem ter a proteção de Deus. É estar nu na presença de Deus. 5. 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nosso corpo, gememos, nós sofremos, gememos, né? Carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Qual a vida? Eterna. Para isso, temos que ter longanimidade e pregar o Evangelho. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O que é penhor? Segurança, a garantia. A garantia que o Espírito de Deus está conosco. É a garantia que vai deixar esse tabernáculo e vai morar no edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Esse é o penhor, é o Espírito de Deus. Quando você deve uma conta em algum lugar, o que acontece? Você pega um objeto e dá em penhora, penhor. O penhor
que Deus nos deu é o Espírito de Deus, é a garantia que o Espírito está conosco, se estivermos na presença dele. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Por quê? Se estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Por quê? Porque para entrar, o Senhor está onde? Nos céus. E nós estamos onde? Na terra. Então estamos ausentes. O corpo está ausente. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então esse corpo vai ficar, mas o Espírito que Ele deu em penhor vai para Deus. 10. Porque 9. Pois que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente. Então, se nós estamos presentes, na presença de Deus, nós estamos agradando a Deus. E o penhor, a segurança, a garantia da nossa salvação, Ele deixou. Se nós andarmos na presença dEle, nós estamos garantidos. Porque a conta foi pagada por Jesus. 15. 2 Coríntios, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios agora. 15. 50, 54. Agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, se estamos no corpo, nós não podemos ir para o reino de Deus. Está escrito aqui, ó, Paulo escreveu aos Coríntios. Agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por quê? Porque o corpo é corruptível, a carne se corrompe, né? E não tem consenso com a incorruptibilidade. 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados no arrebatamento. Os que ficar vivos será arrebatado por Jesus. Mas tem mais gente que também pregou fora do tempo. Lá em Lucas 17. Vamos mostrar um. Aqui, Lucas 17. Lucas 17, primeiro capítulo, versículo 17. Primeiro Coríntios, Lucas 17 fala de Elias e João Batista. Elias pregou também fora do templo. Então, olha, João era o que batizava para o arrependimento. Está escrito aqui no 15, porque será grande, João Batista, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe, né? Filho de Zacarias e a prima de Maria, mãe de Jesus, Isabel. Eram dois casais perfeitos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Esse é João Batista. E irá diante dele no espírito e poder de Elias. Elias estava pregando
na boca de João Batista. Isso é pregar fora do tempo. Elias pregou no tempo dele? Pregou, muito. Profeta de nome, profeta de Deus, pregou no tempo dele. Mas pregou também depois, pela boca de João Batista. Vou ler de novo. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência, dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Bem disposto, povo animado a cumprir com os mandamentos. Eu vou ler ainda Pedro aqui. Vamos em Pedro aqui novamente. 1 Pedro 3. 1 Pedro, versículo 3. Pedro 3, eu vou ler o 18, o 19 e o 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus morreu, ressuscitou, vivificado pelo Espírito, no qual foi também e pregou aos espíritos em prisão. Que tempo foi esse? Os 3 dias. Os 3 dias que Jesus ficou no sepulcro, o Espírito foi pregar aos espíritos em prisão. Aonde? Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, fora do tempo. Morto o corpo no sepulcro, e o Espírito de Deus que estava nele estava pregando aos mortos. No 4, versículo 5: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Quem? Jesus, né? Ele foi lá e pregou, porque está escrito que o Evangelho devia ser pregado a todo mundo. Então os mortos também no tempo de Noé ouviram a palavra de Jesus, para não ter nada deixado para trás. Jesus cumpriu todas as coisas que foi ordenado para ele. Por quê? Por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Então, o segundo na carne é no pecado, né? A pregação de Jesus foi para orientar eles que veria o final dos tempos. Eles ouviram também a palavra de Deus para não dar chance a ninguém que o Evangelho não foi pregado. Amados, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.